Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, muito boa tarde, boa noite, meu amigo. Glória a Deus, é um enorme prazer que eu venho até a vocês da parte de Deus, neste dia maravilhoso, trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem que irá de nos ajudar pela misericórdia de Deus a se aproximar de Deus, a conhecer o verdadeiro Deus. É bem verdade que vivemos dias difíceis, dias complicados, e é sempre importante a gente estar conectado com o reino de Deus e com a sua justiça, amém? Mas antes de eu deixar o Espírito do Senhor falar essa mensagem forte, essa mensagem poderosa que o Espírito Santo me iluminou durante a semana, eu gostaria de dizer você, meu amigo, minha amiga, aqui, irá de ter acesso, que irá de visualizar esse vídeo, que se encontra oprimido, que se encontra angustiado, que se encontra perturbado com as problemáticas dessa vida. Eu gostaria de dizer para você que, para não se desesperar, que existe uma solução para todos os problemas, e essa solução chama-se Jesus Cristo. Por isso que eu gostaria de dizer sempre, meu amigo, minha amiga, para você priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não temos solução para tudo nessa vida. Também gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, não hesitar a fazer comentário. Se você tiver alguma dúvida, não tenha receio. Deus me levantou como uma voz profética, como missionário, como mensageiro, com esse propósito exatamente, que é para Ele poder usar a minha vida, para eu poder pregar a palavra dEle para você, e assim você possa receber a libertação e a solução. Também gostaria de convidar meu amigo, minha amiga, a não faça like, a não hesitar, faça like, e se você puder, se inscreva no nosso canal, e juntos vamos pregar a palavra do Senhor, amém? Muito bem, eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem que o Espírito irá de falar para nós neste dia maravilhoso. Essa mensagem tem muito a ver com a vida das pessoas no dia a dia, mas é melhor o Espírito Santo falar. Vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir a pregação do Evangelho, amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é com grande alegria e com gozo na alma que eu venho a Ti neste dia maravilhoso pedir para que o Senhor possa usar a minha vida, para que o Senhor possa abençoar essa pessoa que se encontra angustiada, que se encontra aflita, que se encontra perturbada pelas problemáticas dessa vida. A Tua palavra ela declara dizendo, Senhor Jesus, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Eterno Deus, eu venho a Ti te pedir para que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê unção e intrepidez, para que o Senhor, através de mim, possa falar para essa pessoa. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. A tua palavra declara dizendo o seguinte, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam principados, sejam potestades, sejam dominadores, seja o universo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que é tão grande que o Senhor não cabe no infinito. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus que está entronizado no seu trono de glória, entre os querubins e os serafins. Dá-me graça, dá-me ousadia, para que o Senhor fale por mim, Espírito Santo, e fale por meu intermédio, e que essa pessoa seja liberta do espírito de engano, seja liberta da escravidão que tem aprisionado a sua vida, a escravidão que se chama os problemas dessa vida. Dá-me unção, dá-me intrepidez, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento, a sequência é
Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 34, temos o Senhor Jesus falando, nos dando um ensinamento. Diz o texto sagrado: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A próxima palavra que nós vamos ler está lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, 20 e 21. Diz o texto sagrado: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a última palavra que nós iremos ler, que irá de confirmar esses textos que nós acabamos de ouvir, está na segunda epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, bem ao lado de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz o texto sagrado: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para esse dia maravilhoso, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a escravidão do pecado. Para começar, missionário, o que significa essa palavra escravidão? É uma palavra que foi muito usada nos séculos passados. A palavra escravidão é considerado escravidão regime em que homens e mulheres são obrigados a trabalhar ou a executar tarefas sem receber nenhum tipo de remuneração. Como também, além disso, a escravidão faz com que os escravos eles tenham as suas liberdades tolhidas ou pertencentes aos seus senhores, eles tendo assim autoridade sobre o escravo, que podem fazer troca ou vender as suas como escrava, como até com mercadoria. E o que é o pecado, missionário? O pecado é a transgressão ou a desobediência dos preceitos da lei divina ou da palavra de Deus. Sendo assim, qual é a origem do pecado? A palavra pecado, ela vem do latim, que significa pecatrum ou atrum, vem de um termo que significa tropeçar, errar, dar um passo em falso. Sendo assim, então, missionário, quais são as características do pecado, né? Mas antes das características, nós precisamos entender a origem do pecado. Segundo a palavra do Senhor, nós sabemos que o pecado, o primeiro pecado ele aconteceu, a rebelião no céu, quando Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser igual ou maior a Deus. Deus, lendo os seus pensamentos, Deus o aprisionou e Deus o expulsou do seu reino, do reino celestial. E aonde ele veio cair, segundo a palavra de Deus, Satanás ele veio cair na terra, porque o Senhor ele fala no Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte, que eu vi Satanás descendo do céu em forma de um relâmpago. E depois da desobediência e da queda de Satanás, Deus ele resolveu fazer o primeiro, o substituto, que era o ser humano, no caso Adão. Todos nós conhecemos a história, nós sabemos que Adão ele não tinha uma companheira. Deus ele fez uma companheira, que era Eva, e Satanás se incorporou no corpo de uma serpente que tentou a Eva, que Eva em seguida ela veio tropeçar, ela veio cair. E nós vemos, sendo assim, o que então, missionário, o que então a escravidão do pecado?
A escravidão do pecado o ser humano, por ter transgredido a lei divina, a palavra de Deus, ele deu a sua liberdade para Satanás, tornando-se assim um escravo tornando assim um escravo da sua natureza, que no entanto era uma natureza divina, e se transformou em uma natureza pecaminosa devido à transgressão da palavra de Deus. Sendo assim, passamos para o próximo tópico, que é: quais são, missionário, as características? O que é que faz? Quais são as coisas que tentam o ser humano ao ponto que o ser humano se torna um escravo, dominado pelo pecado? Nós lemos na Epístola do Apóstolo, nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, tem algo interessante que Jesus ele havia dito quando vinham lhe questionar. Jesus respondeu lá: em verdade vos digo lá, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E sendo assim, quais são as coisas, missionário, que tenta o ser humano, que faz com que o ser humano se torne escravo? Mas antes do ser humano se tornar escravo, o que é que leva, o que é que faz o ser humano cair em tentação? Na Epístola do Apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, 14 e 15, diz o texto sagrado algo interessante, que Deus inspirou o apóstolo Tiago, que é para nos ensinar sobre o processo do pecado e a finalidade do pecado. Ele declara, dizendo o seguinte, que olha: ninguém ao ser tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, que significa mau desejo, sendo por este atraído e seduzido. Havendo o mau desejo ou a cobiça concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez sendo consumado, gera a morte. É exatamente isso que aconteceu na queda de Eva. Nós sabemos que quando Satanás ele havia se incorporado no corpo de uma serpente, ela tentou Eva. A partir do momento que Eva ela se disponibilizou em conversar com a serpente, em conversar com Satanás, que havia se incorporado no corpo de uma serpente, aí começou o processo do pecado. Ou seja, pela conversa, pela comunicação que Eva começou a ter com a serpente, ela começou a ser seduzida. Como assim? A serpente, ela incultou na mente de Eva, dizendo o seguinte: olha, se é assim que Deus disse que de toda árvore que você comer, dela não morrereis, é claro que você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que desse do fruto da árvore você comer, você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Eva, pela frase de Satanás, ela se deixou seduzir. E havendo a cobiça, ou seja, quando ela se deixou seduzir, começou a dar ouvidos àquilo que Satanás estava a falar com ela através da serpente, começou o processo do pecado. Ela primeiro foi seduzida, depois foi atraído pelo pecado. Quando ela tomou a decisão de comer do fruto proibido, aí começou o processo. Ela caiu e a morte entrou no pecado. Sendo assim, qual é a origem do pecado? Existem duas origens que o pecado fez quando o homem, Eva e o seu marido desobedeceram a palavra de Deus. A morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. A morte ela veio através do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gerou a morte, o que levou ao afastamento de Deus. Naquele tempo, naquela época, o homem tinha acesso de ouvir a voz de Deus. Mas depois do pecado, o homem perdeu o privilégio de ouvir a voz de Deus, tendo a sua mente cauterizada e tendo o seu espírito morto. E o homem se tornou prisioneiro dos seus maus desejos e das suas próprias cobiças. Sendo assim, passamos para a etapa seguinte. Quais são, missionário, quais são as coisas que levam o ser humano a ser escravo? Nós lemos na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao versículo 21, tem algo interessante que Deus inspirou o apóstolo Paulo a falar sobre as obras da carne.
ele declarou dizendo o seguinte, que as obras da carne são constituídas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ciúme, ira, inveja, facções, ódios, dissensões, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a esta. Na resposta de Deus através do apóstolo Paulo, nós podemos definir pela graça do Senhor que existem 4 grupos, e nesses 4 grupos existem essas coisas que faz parte do caráter do ser humano ou que leva o ser humano a se tornar escravo do pecado. O primeiro grupo é o grupo dos pecados que corrompem o nosso corpo. Quais são esses, missionários? São os pecados da área sexual. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 19, ele declara algo interessante, dizendo o seguinte, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se escravo. E aqui nós temos pecados da área sexual. Nos pecados da área sexual, ele mencionou 3. O termo que ele utiliza é imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Em outras traduções fala de prostituição. Os pecados da área sexual. É bem verdade que o pecado, o sexo, foi Deus quem fez o sexo. Deus fez o sexo e estabeleceu a regra, que é o casamento, que é para livrar tanto os homens, os seus filhos, as suas filhas, de praticarem imoralidade sexual. E por causa do coração corrompido do ser humano, por causa da maldade no coração do ser humano, o ser humano se tornou escravo do sexo. O ser humano fez mercadoria com a sexualidade. A prova disso é que nós vemos que a pornografia, ou seja, a pornografia, a indústria pornográfica, ela tem explodido no mundo inteiro. Ou seja, é um mau hábito, é um vício que faz parte da natureza pecaminosa do ser humano, que faz com que o ser humano hoje se torne escravo, se torne dependente dessa iniquidade que brota dentro do coração do ser humano. Os pecados da área sexual têm dominado a vida de muitas pessoas, tanto as pessoas que não conhecem a Deus, como as pessoas que conhecem a Deus, que estão na casa do Senhor, que estão dominados pelo vício do adultério, pelo vício da traição, pelo vício da pornografia, pelo vício da masturbação. Ou seja, todo tipo de pecado sexual tem dominado o ser humano. O ser humano se tornou escravo dos pecados da área sexual. E essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu e você, a gente seja dominado pelos maus hábitos, pelos pecados da área sexual. Se você é dominado por esse mal, nós temos que pedir que é para o sangue de Cristo se manifestar e nos libertar desse mal. Porque esse é um pecado, os pecados da área sexual são um dos pecados que tem afetado o mundo inteiro. Muitas famílias, muitos relacionamentos são destruídos por causa do pecado sexual. A palavra de Deus, ela declara, dizendo o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Foi Deus quem fez o ser humano, mas Deus não fez o sexo que é para o ser humano abusar da sexualidade, que é para o ser humano fazer comércio com a sexualidade. Nós vimos hoje que o corpo, seja tanto do homem como da mulher, que deveria ser sagrado, que deveria ser guardado, que deveria ser respeitado e bem conservado, hoje é exposto de maneira vulgar nas redes sociais ou nos meios de comunicação. Por quê? Porque o ser humano se tornou escravo da sexualidade. O sexo tem dominado a vida das pessoas. Existem pessoas que não conseguem parar de ver pornografia, seja cristão como não cristão, que estão dominados por esse vício, que quando é um mau hábito que brota do coração do ser humano, que o ser humano não consegue parar de consumir. Então, essa é a escravidão, é isso que o pecado quer. O pecado quer que o ser humano ele seja escravo, ele seja dominado, para que no final o ser humano venha morrer e venha perder a sua alma diretamente para o inferno. E o segundo grupo, no que diz respeito aos maus hábitos que nós nascemos com ele, que é da nossa natureza, está
classificado contato com o mundo das trevas. Me refiro à idolatria e à feitiçaria. É a mesma coisa. Seja a idolatria, seja como a feitiçaria, também está comercializado. Existem muitos homens, existem muitas mulheres que hoje estão a entrar em contato com o mundo das trevas, com o mundo da escuridão. As pessoas estão a contactar bruxos, estão a contactar feiticeiros, necromantes, que é para poder prosperar, que é para poder avançar na vida. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu e você, a gente, tenha contato com o mundo das trevas para poder avançar. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem trabalhe, que o homem se esforce e no tempo de Deus o homem veja, receba a bênção e coma do fruto do seu trabalho. Mas hoje, por causa da escravidão, por causa do vício, porque nós não podemos esquecer que o pecado é uma iniquidade que gera vício, faz com que o ser humano seja viciado. E o processo é sempre o mesmo. Quando um homem, uma mulher toma a decisão de procurar, de contactar um bruxo, um necromante, um feiticeiro, ele não vai fazer de graça. Ele sempre irá de te pedir alguma coisa em troca, que é para realizar o desejo do teu coração. Você vê que tudo aquilo que Satanás dele tira. Satanás ele não faz nada sem propósito. Olha, isso sobre a escravidão do pecado é algo interessante, que o pecado é como, por exemplo, você pega um anzol, você vai para um rio, né? Você pega um anzol, você coloca um pedaço de alimento e você lança no mar ou no rio. Aquele anzol, ele vai atrair uma multidão de peixes, porque aquilo vai seduzir o peixe. O peixe, ele como está faminto, ele como quer comer, ele vai ser atraído. Mas uma vez que ele dá uma mordida, uma vez que ele comer aquele alimento, praticamente ele se tornou escravo e diretamente a pessoa que lançou a anzol vai lhe puxar com mercadoria e diretamente vai lhe matar e vai lhe consumir. É isso que o pecado faz. Outro exemplo sobre isso que eu estou a falar, sobre a escravidão do pecado, que o pecado nós não podemos esquecer que o pecado está enraizado no nosso membro. Nós herdamos isso de Adão. Você vê só uma coisa, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Você vê só uma coisa aqui. O pecado é como, por exemplo, eu ouvi essa história recentemente de um irmão em Cristo Jesus. Ele conhecia um outro irmão. Então o que acontecia? Um dia ele decidiu ir para uma livraria e comprar algo, comprar um jornal, não sei. E aí ele se encontrou com aquele irmão. Ele cumprimentou aquele irmão a primeira vez que ele viu. Aí depois ele só foi para uma outra rua, encontrou aquele irmão de novo, que ele foi querer comprar outra coisa, encontrou aquele irmão, cumprimentou o irmão pela segunda vez. Aí ele foi para uma outra rua, também cruzou com o irmão. Isso aconteceu durante 5 a 6 vezes. Ou seja, o pecado é assim. O pecado ele está à porta em qualquer lugar que a gente vai, que a gente passa. A gente sempre tem oportunidade, a gente sempre tem ocasiões, tem oportunidade, que é para fazer, que é para pecar. Porque o pecado está enraizado no nosso membro e ele nos persegue em todo momento, que é para a gente ser tentado, envolvido e cair na queda e se tornar escravo. O terceiro grupo é o mau gênio e as suas peculiaridades. Isso aí está no que diz respeito à nossa personalidade. Porque no mau gênio e as suas peculiaridades, nós vamos encontrar o quê? O temperamento do ser humano. Está mencionado ódio, ciúme, ira, dissensões, facções, inveja. Você vê, nós temos, por exemplo, aqui, né, está mencionado, por exemplo, ódio, inveja. Ou seja, essas coisas aqui já nascem dentro do ser humano. O ser humano, ele nasceu com essa tendência de querer odiar, de querer sentir ciúme ou inveja do seu semelhante. Por quê? Porque o pecado está enraizado nos nossos membros e nos leva a ter esse tipo de conduta. E você vê só uma coisa aqui, isso é uma coisa tão séria que por causa do mau gênio,
Você, olha, ou está incluído dentro. Nós nascemos no pecado. O pecado está enraizado no nosso membro. Nós somos tentados em todo o tempo a manifestar o mau gênio diante das pessoas. Talvez você fale assim, missionário, mas ou não tenham todos defeitos. Nós podemos não ter, tem alguns que têm poucos das obras da carne, como tem aqueles que têm muito das obras da carne. Mas está dentro de nós. Alguns manifestam, quase todos, outros manifestam um, dois. Seja como for, nós estamos enraizados nas obras da carne. E você vê que no mau gênio as suas peculiaridades está definida exatamente a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós somos assim, nós temos tendência sempre a odiar, a sentir ciúme, a sentir inveja do nosso semelhante. Temos sempre tendência a dissensões e facções, a dissensões e discórdia. Está a falar de briga, de discussão de ideias, fazer fofoca, falar mal dos outros. Ou seja, nós temos essa tendência. O mal está dentro de nós, meu amigo, minha amiga. Por isso que a gente precisa. É por isso que Jesus falou que todo aquele que vive, porque tem pessoas que vivem nas obras da carne, tem pessoas que vivem a manifestar cotidianamente as obras da carne na sua vida. E Jesus declarou dizendo o seguinte, que olha, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, essas obras da carne aqui faz com que eu e você, a gente seja escravo do pecado e a gente seja envolvido. E o outro grupo, o quarto, é no que diz respeito aos apetites desordenados. Aqui está se falando de glutonaria e de bebedice. Tem pessoas que comem demais, tem pessoas que comem além do normal. Como também tem pessoas no que diz respeito aos líquidos, à bebida, tem pessoas que bebem além do normal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O ser humano precisa de disciplina. Eu e você, nós precisamos ser disciplinados por Deus. Aí você fala assim, missionário, então, como ser liberto da escravidão do pecado? Olha, eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, só tem uma maneira da gente ser liberto do pecado. A gente vir para Jesus. Eu, você, nós não temos força para vencer o pecado, porque nós já nascemos no pecado. O pecado já nasce dentro de nós. Nós herdamos isso da natureza de Adão. Desde que Adão e Eva eles pecaram, eles desobedeceram à lei de Deus, os preceitos de Deus, o pecado brotou dentro de nós. O pecado brotou dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu e você, se a gente viver no pecado, a gente vai ter como fim a morte. Eu falo isso porque o pecado ele é visível. Todos os dias na vida das pessoas. As pessoas estão escravas. As pessoas se tornaram escravas do pecado, escrava dos prazeres, escrava das obras da carne, escrava da beleza, escrava da aparência, escrava da vaidade. Ou seja, as obras da carne, elas se tornaram visíveis na vida do ser humano. Você vê que hoje o pecado ele é visível. As pessoas estão a pecar e não estão a ter peso na consciência, porque por causa da escravidão, as pessoas estão escravas, as pessoas estão presas ao pecado. É por isso que Jesus falou que largo é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. A porta larga, o caminho espaçoso, é o caminho do pecado, é o caminho das obras da carne, é o caminho que nos leva a fazer tudo aquilo que a nossa mente, que o nosso coração quer. O que a nossa mente, o nosso coração quer, missionário? Praticar essas obras da carne que você acabaste de ouvir: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, ira, ciúme, inveja, discórdia, dissensões, facções, glutonarias e bebedice. Ou seja, o caminho largo é o caminho que nos leva a fazer essas obras da carne. Mas a palavra de Deus ela tem uma advertência para mim e para você, que se nós praticar essas obras da carne, a gente não vai ser salvo, a gente será candidato ao inferno. Conforme a palavra declara, dizendo que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, então serão candidatos aí para o inferno, para o lago de fogo. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara dizendo o seguinte: olha, se viveres segundo a carne, morrereis, caminhais para a morte. Então, meu amigo, minha amiga, só tem uma solução de a gente ser liberto da escravidão do pecado. É a gente vir para Jesus.
Sem Jesus, meu amigo, minha amiga, a gente é candidato a ser escravo do pecado, como também a gente é candidato a morrer e ir para o inferno, tendo assim um afastamento eterno de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, como é que está a tua vida? Como é que você está? Como é que eu estou? Só tem uma solução que é para nós ser libertos da escravidão do pecado. É vir para Cristo, é andar com Cristo, é se converter, é se batizar nas águas e no Espírito Santo e obedecer à palavra de Deus, viver uma vida de pureza, de limpeza, de santidade. Você sabe por que as pessoas não estão a conseguir se libertar do pecado? Porque as pessoas não têm o desejo de se voltar para Deus. Porque o processo da libertação do pecado, ele acontece quando o ser humano toma uma decisão de vir para Cristo. Se eu e você, se a gente não vir para Cristo, a gente vai estar sempre preso ao pecado. A gente vai estar sempre preso aos maus hábitos, aos vícios, à pornografia, à vaidade, ao dinheiro, à beleza, ou seja, a essas coisas que faz o ser humano gozar a sua alma. Nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. A nossa vida aqui é passageira e a maneira como é que nós vemos as coisas não é a mesma maneira conforme Deus vê. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 7, tem algo interessante que quando Deus ele havia dito que é para o profeta Samuel ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, que é para escolher um dos filhos de Jessé que seria rei de Israel. Algo interessante que a história diz que todos os irmãos de Davi, porque Davi ele não estava, era o caçula, ele estava a cuidar das ovelhas. Todos os irmãos de Davi, eles têm uma aparência mais atraente, mais vigorada, melhor do que Davi, porque eles eram fortes, eram robustos, tinham estatura, tinham uma aparência que é para ser rei, porque eram grandes, porque eram robustos, tinham músculo, tinham uma boa aparência, eram belos aparentemente. Mas algo interessante que quando Samuel ele olhou para os filhos de Jessé, ele falou, talvez esse que o Senhor escolheu que é para ser o rei, talvez esse ia ser. Mas Deus ele disse algo interessante. Olha, Samuel, o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus quando olha para mim e para você, ele não olha a nossa aparência. Porque na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas diz que Deus não aceita nem reconhece a aparência do homem. Deus quando olha para o ser humano hoje, Deus ele vê iniquidade, Deus ele vê maldade, Deus ele vê as obras da carne estando em vigor diariamente na vida do ser humano. Deus não está preocupado com a tua e a minha aparência. Porque as pessoas vivem nessa terra, as pessoas cuidam simplesmente da vida terrena. As pessoas se preocupam com a vida aqui na terra, se preocupam com a alimentação, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, mas com o seu interior as pessoas não têm tempo. É por isso que você vê que as pessoas se tornaram escravas do pecado, escravas dessas obras da carne. Se você olhar para a vida das pessoas, se você olhar para a vida das pessoas diariamente as pessoas estão sempre a manifestar as obras da carne. As obras da carne estão a ser visíveis a olho nu na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão escravas do pecado. Você olha para as pessoas diariamente, você vê pessoas viciadas, sexualidade. Aqui a palavra diz imoralidade sexual, impureza e lascívia. Você vê as obras da carne, a escravidão na vida das pessoas. As pessoas estão sempre sendo vencidas pelos vícios sexuais. Como também você olha no que diz respeito ao contato com as trevas, você vê as pessoas que estão sempre em contato ou estão em procurar feiticeiro ou necromante ou bruxos, macumbeiro, que é para as pessoas poderem se ingrar, avançar na vida, como também a idolatria, pessoas que estão a beijar santos, a beijar ídolos, pensando que é o único Deus. Olha, Deus ele não é estátua, Deus ele é o Criador, Deus ele está vivo, Deus ele é vivo. Deus não é uma imagem, mas o ser humano ele decidiu reduzir a crença dele em Deus em semelhança de homens com figura, com cabeça de pássaro, de quadrúpedes, de répteis. Deus não é estátua, meu amigo, minha amiga. Deus ele é Criador, Deus ele é o Criador do universo. Mas como as obras da carne estão sempre em vigor dentro do coração do ser humano, o ser humano se tornou escravo. Se tornou escravo da ira, da inveja, do ciúme, das dissensões, da discórdia. Olha, as obras da carne estão sempre a se manifestar
e o ser humano se tornou escravo. Nós precisamos, meu amigo, minha amiga, se libertar do pecado. Jesus Cristo é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. A palavra de Deus ela declara na Epístola dos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: aqueles que creram em Cristo Jesus crucificaram a sua carne, as suas paixões e as suas concupiscências. Ou seja, Cristo ele já venceu, já libertou o ser humano da escravidão do pecado. Mas só pode se considerar livre do pecado aqueles que creem em Cristo. Eu não estou a falar que as pessoas que são cristãs, que as pessoas que buscam a Deus não manifestam. Nós manifestamos, eu manifesto, nós todos manifestamos, as obras da carne já nasceram dentro de nós. Mas eu estou a falar que quando nós viemos para Cristo Jesus, nós começamos então a experimentar uma vida que vence. Como assim? Crendo que o Filho de Deus, ele nos libertou da escravidão do pecado, conforme declara a palavra de Deus, que se pois o Filho vos libertar, glória a Deus, verdadeiramente vós sereis livres. Só Jesus, meu amigo, minha amiga, pode nos libertar do poder do pecado, pode nos libertar da escravidão que o pecado ele faz. Mas tem um recado para você. Você só vai ser liberto do mau hábito, do vício, eu não sei o que domina você, mas o Espírito Santo está a falar com você. Talvez o que domina você, rapariga, são os pecados da área sexual, ou são talvez o contato com o mundo das trevas, ou com o mau gênio e as suas peculiaridades, que talvez seja o ciúme, a inveja, a ira, a vaidade. Ou seja, no que diz respeito à personalidade, Cristo ele pode nos libertar. Cristo ele pode nos libertar. Como também tem outros que são dominados pela gula, pela vontade de comer toda hora, além do normal. Isso é obra da carne, isso é pecado. Comer além do normal ou beber além do normal é pecado. É pecado, meu amigo, minha amiga. Então só Cristo Jesus ele pode nos libertar. Vem para Cristo. Se você quer experimentar a vida que vence, se você quer ter uma vida vitoriosa, vem para Jesus. Mas se você não tomar a decisão de se converter, de vir para Cristo Jesus, de seguir o caminho de Deus, então você será sempre escravo. Será sempre escravo do pecado. Desde que Jesus falou que todo aquele que vive pecado é escravo do pecado. Você sabe o que você anda a fazer. Eu não preciso falar, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Você sabe o que tem te aprisionado. Você sabe o que tem te tornado escravo, que você não consegue. Tem pessoas que estão dentro da igreja, como pessoas que estão dentro da igreja, que não conseguem. Elas frequentam a igreja, mas são viciadas no álcool, no cigarro, no adultério. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que são bem casados, mas traem os seus cônjuges. Por quê? Porque ela se tornou escravo do pecado. É aquilo que o apóstolo Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 19, olha. De quem alguém é vencido, tal torna-se escravo. O pecado ele escravizou o ser humano. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus ele pode libertar eu e você das paixões e dos prazeres, porque o pecado ele dá prazer. É um prazer enganoso, porque leva à morte. Leva a morte. Sabe como é que é o pecado? O pecado ele primeiro te atrai, depois ele te seduz. Uma vez que você cede à sedução do pecado, aí passa pelo processo que você cai, aí depois leva à morte, você morre. Eu quando estou a falar de morte, não só morte física, mas morte espiritual, o afastamento de Deus, e você vai diretamente, e você é candidato a ir para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, Cristo, ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Você que é mulher, você que é vaidosa, você que gosta de expor o seu corpo de maneira vulgar, que é para as pessoas verem. Você está escrava da tua beleza. Você está escrava do teu corpo. Se você continuar assim, você será candidata à morte. Porque Satanás, que é o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar, mas Deus é cavalheiro. Deus não é como Satanás, que você acabaste de ver, que ele vem, ele rouba, ele mata, ele destrói. Deus ele pede para entrar. Se você deixar Cristo entrar na sua vida, então você irá experimentar a vida que vence. Cristo ele vai vencer
esses maus hábitos por você. Mas você tem que desejar, mas você tem que voltar para Cristo. Sem Deus, meu amigo, minha amiga, o ser humano é um completamente insatisfeito. Você vê que as pessoas elas têm dinheiro, porque olha, esse problema do pecado não escolhe a situação social, não escolhe se você é rico ou pobre. Uma vez que você não tem Deus, meu amigo, minha amiga, o pecado ele se torna um senhor na sua vida. Sabe o que é o pecado? O pecado é uma doença no coração do ser humano que afeta a mente, a vontade e as emoções. E só tem um que pode nos libertar desse mau hábito, que se chama pecado, desse vício pecado, que é Cristo Jesus. O pecado, o ser humano quando ele é escravo, olha, o ser humano é como, sem Deus, né? Ele é como um porco. O porco, se você perceber, o porco é um dos poucos animais que não tem articulação no pescoço. Você nunca vai olhar você nunca vai ver o porco olhar para cima, por quê? Porque a sua articulação no pescoço não permite, ele só olha para as coisas dessa vida. Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele é escravo das obras da carne que você acabaste de ouvir aqui atrás, e ele é escravo dos seus próprios interesses. Por isso, meu amigo, é por isso que Cristo falou que o caminho largo a maioria vai, porque é o caminho da escravidão. É o caminho que leva o ser humano, é o caminho fácil, por quê? Porque é o caminho que faz com que eu e você, a gente tem que satisfazer os desejos, apetites desordenados da carne, mas tem um final que é a morte. Mas o caminho estreito é diferente. A pessoa tem que renunciar, a pessoa tem que deixar Cristo viver por si. É por isso que o apóstolo Paulo declara na Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É aquilo que o apóstolo Paulo ele só fala isso quando ele experimentou, quando ele deixou Cristo entrar dentro de si, quando ele declarou: eu sou miserável, quem me livrará desse corpo de pecado? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele reconheceu que Cristo pode sim vencer por ele, e ele já venceu por ele, por mim e por você. Mas tem uma condição: você tem que tomar a decisão de vir para Cristo. Se você não tomar a decisão, meu amigo, minha amiga, de vir para Cristo, então você vai permanecer escravo. O escravo, ele não tem querer. O escravo, ele se torna mercadoria do seu Senhor, porque a sua liberdade ele foi roubada, foi tirada. Essa não é a vontade de Deus. Não quer que você seja escravo. Mas Jesus ele foi claro, dizendo que todo aquele que vive pecado é escravo do pecado. Se você vive na prática do pecado, se você vive toda hora fazendo aquilo que é errado, que é errado a palavra de Deus, você se tornou escravo. Você se tornou escravo, minha amiga. Eu estou a falar homem e mulher, porque tem mulheres que são viciadas em festa, ou seja, espírito de distração. Não conseguem viver sem festa, sem se divertir. Isso vai te levar à destruição. Porque Deus não quer que o ser humano viva de maneira desordenada, satisfazendo os desejos da sua natureza, não. A distração leva para o inferno, meu amigo, minha amiga. Eu estou a falar isso porque essa mensagem afeta muito a juventude. A juventude ela é muito dominada pelos prazeres. A juventude ela ama, gosta dos prazeres que o pecado oferece nessa vida. Mas tem uma condição. Se você, é aquilo que o apóstolo Paulo falou, que se viver de segunda carne, morrereis. Vai desfrutar, porque olha, a vida do ser humano é como a erva do campo. Hoje existe, amanhã já não existe mais. O tempo de vida aqui na Terra é muito limitado e passa rápido. Passa rápido, meu amigo, minha amiga. A vida do ser humano não dura. É melhor você tomar decisão, gastar a tua vida para Deus, do que você viver nessa terra satisfazendo o teu querer, satisfazendo os desejos do teu coração e ser candidato ao inferno. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você, a gente seja liberto da escravidão chamado pecado. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo falou para mim e você sobre a escravidão do pecado possa nos trazer uma reflexão. Jesus ele já venceu o pecado na cruz. Diz a palavra de Deus que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é.
Você só pode ser uma nova criatura, você só pode ser um novo ser humano se você vir para Cristo. Mas se você não vir para Cristo, você continuar na vida antiga, então você vai ser sempre escravo do pecado. Cristo, ele quer nos libertar. Quer nos libertar porque ele é o único que tem o poder de nos libertar. Você, homem, mulher que não consegue vencer a pornografia, você se tornou um vício, você se tornou dominado por isso. Isso tem afetado tanto o teu relacionamento que você não consegue viver em paz. Cristo, ele pode te libertar. Você, mulher que é viciada em festa, em perder noite, Cristo, ele pode te libertar desse mau hábito, desse espírito de distração. Você que não consegue, você que brinca com o dinheiro que vem nas tuas mãos, você não consegue economizar, ou você economiza, mas o dinheiro desaparece. Cristo, ele pode te libertar. Cristo, ele pode te libertar desses maus hábitos que brota dentro do coração do ser humano. Mas tem uma condição, você tem que tomar a decisão de se voltar para Cristo, amém? Prometeu nos libertar, sendo ele escravo. Jesus, ele quer nos libertar da escravidão do pecado, amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo iluminou o meu espírito para partilhar com vocês sobre a escravidão do pecado possa mudar a nossa vida. Deus, ele quer usar a minha vida e a sua vida para a honra e para a glória dele. O nosso corpo, ele não foi feito para imoralidade. O nosso corpo, ele é santuário, ele é templo do Espírito Santo. Deus não quer que eu e você, que a gente seja escravo dos vícios, dos maus hábitos, dos pecados que corrompem o corpo, do contato comum das trevas, do mau gênio das suas peculiaridades, como também Deus não quer que eu e você, a gente seja escravo dos apetites desordenados chamados glutonaria e bebedice. Deus, ele quer morar dentro de mim e de você. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a você e que o Espírito do Senhor, ele possa, de hoje em diante, viver a vida que vence em você. Amém? Feche os olhos, fazer oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, obrigado por essa palavra. É bem verdade, Senhor Jesus, conforme o Senhor declarou, dizendo que todo aquele que vive pecado é escravo do pecado. Mas o Senhor também declarou, dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O Senhor só pode operar um milagre da libertação quando há a permissividade humana. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa fazer a obra da regeneração. Talvez ela tenha vontade, ela quer, mas ela não consegue porque ela está presa, ela está dominada pelos vícios, pelos maus hábitos. Que o Senhor possa libertar ela desse mau hábito que aprisiona ela. Não sei se é o sexo, não sei se é o mau gênio que são a ira, a inveja, os ciúmes, as discussões, as dissensões, as bebedices. O Senhor conhece o problema de cada um. Espírito Santo, liberta, faça um milagre acontecer, que o Senhor possa brotar no coração dessa pessoa o desejo de voltar para ti, para que o teu nome seja glorificado. Eu que lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quer se libertar da condenação do pecado, vem para Cristo e você será feliz. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre a escravidão do pecado possa edificar o teu espírito, que você possa entender uma coisa aqui. Se você não aceitar a Cristo, meu amigo, minha amiga, você vai permanecer escravo do pecado. Essa não é a vontade de Deus, mas é a realidade. Deus quer que você e eu, a gente seja livre. Mas para a gente ser livre, a gente tem que se voltar para Cristo. Amém? Desejo a vocês uma boa semana. Pegue essa mensagem como um exame. Vamos examinar nossa vida, como é que ela está. Se ela tem sido segundo a palavra de Deus, se ela não tem sido, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem fôlego de vida, vamos entregar nossa vida para Deus. Vamos deixar que Cristo, ele cuide da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e que ele viva a vida que vence dentro de nós. Lembra-te, eu e você não temos que fazer nada a não ser crer no Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e obedecer a palavra de Deus. A gente tem que obedecer, a gente tem que fazer o esforço de obedecer e de viver uma vida santa. Sabe o que é vida santa? Vida santa é uma vida afastada do pecado. Vida santa é uma vida de consagração, de devoção
para Deus. Vamos consagrar nossa vida para Deus. Vamos dedicar o nosso tempo livre para Deus. Fazendo isso, então, a vida que vence irá de brotar dentro de nós e a gente será liberto da escravidão do pecado. Amém? Deus abençoe a vocês. Espero estar com vocês até no próximo vídeo. Um forte abraço em nome de Jesus. Tchau.